Em 2010, quando o Brasil foi eliminado pela Holanda na Copa do Mundo, muito se falou em renovação da seleção brasileira. Dunga saiu e Mano assumiu com esse objetivo. Alguns jogadores eram dados como nome certo na próxima Copa do Mundo. No entanto, com o passar do tempo, eles viraram carta fora do baralho. Na posição de goleiro, a gente poderia vislumbrar assim, que Fábio e Diego Alves estariam entre os nomes cotados para irem ao Mundial de 2014. E por que não estar entre os convocados para a Copa aqui no Brasil? Mas por percalços aí nesse caminho, os dois acabaram não entrando na lista final do técnico Luiz Felipe Scolari, para ser um dos três, né, que estarão representando o Brasil na Copa. O Fábio sempre mostrou, e a torcida do Cruzeiro reclama muito, né, sempre mostrou uma certa regularidade, foi campeão brasileiro nesse último ano e já era um goleiro de alto nível em 2010, então era um nome que estava assim sendo ventilado. No caso do Diego Alves, ele já tinha sido chamado pelo técnico Dunga, foi o goleiro brasileiro em Pequim, e tinha um futuro promissor à frente, como a carreira dele acabou se confirmando. No entanto, ele não foi suficiente, esse trabalho todo que ele teve, para convencer o técnico da seleção a estar no Mundial de 2014. Titular da lateral esquerda com Mano Menezes e um dos cotados, inclusive, para estar na convocação para 2014, o lateral esquerdo André Santos, atualmente no Flamengo, perdeu seu espaço justamente pela saída de Mano Menezes na seleção brasileira. O jogador não era um dos homens de confiança de Filipão, não apresentava futebol que justificasse a sua presença na seleção brasileira e era muito questionado pela torcida. Ou seja, não havia clima mais para André Santos continuar e isso foi provado com a chegada de Filipão. Alguns jogadores do meio de campo eram muito cotados para estarem em 2014 na Copa do Brasil. Um desses casos era o Kaká, que naquela ocasião foi o camisa 10 da seleção brasileira. Porém, nesses últimos 4 anos, tanto pelo Real Madrid, clube que defendeu na maioria do tempo, quanto pelo Milan e até pela seleção brasileira, Kaká não teve um grande desempenho. Já Ronaldinho Gaúcho, que não foi ao Mundial da África do Sul, desde então também não vem apresentando uma sequência muito boa por onde passou. Ele trocou o Milan pelo Flamengo, depois acabou indo jogar no Atlético Mineiro, onde, é verdade, conquistou a Copa Libertadores sendo um dos destaques, mas ele não consegue uma sequência de jogos até hoje, não repetiu as grandes atuações dos tempos de Barcelona. Um jogador que era tido como uma enorme promessa ao lado do Neymar, sequer apareceu nas últimas listas do Filipão, que é o caso do Paulo Henrique Ganso, que trocou o Santos pelo São Paulo, teve problemas de lesões no Santos e no São Paulo não reencontrou o grande futebol, vive de lampejos e até hoje não conseguiu reeditar a parceria com o Neymar na seleção brasileira. Esse também ficou fora, mais um jogador. Robinho, que joga entre o meio e o ataque, podendo fazer as duas funções, chegou até a ser lembrado por Filipão em uma de suas últimas convocações antes da Copa de 2014. Mas o Robinho teve anos muito ruins no Milan, os 2 últimos anos não foram bons, o jogador acabou atuando abaixo do que se era esperado, abaixo do que o Robinho poderia render, formando aí um quarteto de grandes nomes que poderiam estar em 2014, mas que por conta dos seus desempenhos acabaram ficando fora. O atacante que poderia estar na lista e não está, e que em 2010 tinha muita moral, estava em alta, é o Pato, né? O Alexandre Pato, que começou muito bem na seleção brasileira, a partida de estreia contra a Inglaterra fez um belíssimo gol, isso ainda na era Dunga, aí veio o Mano Menezes, a estreia do Mano Menezes no jogo contra os Estados Unidos, o Neymar arrasou, o Pato também se saiu muito bem, fazendo até gol, tudo indicava que a seleção brasileira teria uma belíssima renovação, né? Com Ganso, Neymar, Pato, o Neymar foi, o Ganso não foi e o Pato, o que aconteceu com ele?